O anime começa nos apresentando um rapaz aparentemente sendo xingado por algumas pessoas, e logo em seguida ele é expulso de sua vila e por esse motivo ele caminha vagamente durante algum tempo, até encontrar um castelo gigantesco, e assim que ele chegou na entrada que estava um pouco destruída como se tivesse sido invadida recentemente, ele olha para os homens bestas trabalhando, e acaba se lembrando que o responsável por deixar aquele império daquele jeito foi ele mesmo, incerto do que estava fazendo. Ele entra dentro do castelo e encara a rainha demônio rodeada pelos grandes generais e após secar ela por alguns minutos ele tira a túnica dizendo que era o ex-herói Léo e que ele estava ali apenas para uma entrevista requerendo uma posição do exército da rainha demônio. E mesmo ciente da sua atual posição já que ele foi o responsável por derrotar os exércitos daquele império ele pede para que a rainha esqueça o passado e contrate ele para se juntar às suas tropas porque juntos eles iam criar um exército demoníaco que duraria por milênios. E depois que terminou de falar muito confiante de que a sua proposta seja aceita a rainha demônio levanta e lança contra ele rajadas de fogo perguntando se ele tinha ficado louco e achar que ela contrataria o maior inimigo do seu reino para servir o seu exército. Porém uma tentativa de acalmá-los a guarda real resolveu levar um jovem para a sala de jantar com o objetivo de saber realmente as suas verdadeiras intenções. E assim que chegaram lá, Léo disse que ele se transformou em uma nova pessoa assim que o seu povo virou as costas para ele e uma de suas lembranças. Ele estava travando uma intensa batalha contra a rainha demônio e assim que a derrotou voltou para a cidade que morava. Entretanto, ao invés de receber tesouros reais as pessoas acabaram fugindo e se afastando dele por medo. Depois daquele dia ele acabou recebendo uma carta real. Ele deveria ir ver o rei o quanto antes e assim que ele chegou no castelo o rei acabou ordenando que ele fosse expulso do império, pois as pessoas achavam que ele era um novo Lorde Demônio e por esse motivo durante algum tempo ele viveu sem rumo escondido embaixo de uma túnica com receio de que as pessoas a descobrirem quem ele era de fato, até que certo dia ele acabou ouvindo falar que o exército do Rei Demônio estava contratando novos soldados. E como ele tinha perdido completamente as esperanças da humanidade, acho que o único lugar que o seu poder fosse aceito seria no Império Demoníaco. Então assim que terminou de contar sua história os guardas reais resolveram confiar nele e dar um prazo de 30 dias para ele demonstrar os seus serviços e fidelidade à Rainha Demônio. E durante esse tempo um general estaria na sua cola o tempo todo, observando as suas habilidades para definir se eles tinham ou não um valor para eles. Já no outro dia o jovem Léo foi até o quarto da sua gerente externa, abre as cortinas e tenta acordar ela dizendo que estavam muito tarde, e os dois tinham muito trabalho para fazer naquele dia. Porém como a garota não quis acordar, e os dois resolveu usar um feitiço imitando perfeitamente a voz da Rainha Demônio, uma estratégia que quase deu certo. E logo depois Léo foi levado até o escritório de Stenya e assim que chegou ele começou a analisar alguns relatórios de trabalho observando instantaneamente uma falha no aparecimento dos reatores de mana. E por esse motivo ele pede para que Stenya dê a ele pelo menos 2 horas e 30 minutos até ele reabastecer todos os reatores e com isso diminuir a carga horária de trabalho dos outros operários, porém não deu nem metade do tempo proposto. Ele mandou ela ficar despreocupada porque tinha cuidado de tudo e que agora descansar um pouco no sofá. Porém muito irritada com aquela situação, Stenya levanta da cadeira chamando ele de preguiçoso e tenta puxar o jovem pelo braço, mas sem sucesso, pois Léo havia usado a magia de encantamento no seu corpo que aumentava o seu peso centenas de vezes e quando percebeu que não ia mover ele tão facilmente, ela invoca o seu cajado mágico alegando que ele era um inútil preguiçoso em que a Ordem Real não precisava de alguém como ele por perto. Mas antes de jogar sua magia contra ele, uma funcionária entra dentro do escritório agradecendo Léo pelo talismã que ele tinha dado a ela. E quando Stenya perguntou o que seria aquele talismã, ele respondeu que nesse tempo todo que ele estava fora, ele resolveu fundir uma parte do seu poder em um talismã mágico para que os outros funcionários pudessem ter força para reabastecer os outros reatores no lugar dos generais, pois era dever dele diminuir o fardo dos seus ombros. E assim que terminou de falar ele se aproxima de Stenya e pede para que a garota dê um beijo na sua boca como agradecimento pelos seus serviços, mas se ela quisesse eles poderiam ir até a cama naquele exato momento. Porém muito envergonhada com aquela situação ela convoca magia tão forte que novamente quase explodiu metade do escritório. E mais para frente à noite Stenya pede para que Léo fosse até o quarto conversar sobre um assunto de extrema urgência. E assim que ela chegou lá, ela pede para que ele vá até em missão de logística junto com a General Lily. E quando Léo perguntou por que não enviar alguém de uma patente mais confiável, Stenya disse que aquela seria sua primeira missão e que ela não daria brechas para nenhuma falha. E depois de algum tempo assim que Léo chegou na ilha ele acabou se surpreendendo com forma singular. A Lily trabalhava pela sua autenticidade. Porém os nativos não compactuavam com esses tipos de trabalho já que a Lily estava causando muitos danos para as plantações das vilas. E por esse motivo Léo acabou recebendo muitas reclamações dos residentes. E pensativo sobre o que ia fazer para não falhar na sua primeira missão, Léo acabou fingindo ter sido picado por uma serpente. E quando Lily chegou na sua barraca e viu ele deitado na cama ficou completamente assustada pela sua vida. E para distraí-la Léo pediu para que ela fosse até os picos ocidentais buscar algumas ervas medicinais. Mais preocupado que ela venha a ser atacada por algum monstro no meio do caminho ele acaba voltando o óleo mágico que acompanhava na mesma velocidade em que ela corria, porém
No caminho ela acabou se transformando em um grande lobo branco e tinha muita força, mas não o suficiente para chegar até os Alpes, e assim que Léo viu aquilo ele achou que seria uma ótima oportunidade para ensinar Lily a importância do trabalho em equipe, e por esse motivo, ele acabou se disfarçando de um velho aventureiro e foi atrás dela com o intuito de instruí-la sobre o que deveria fazer ou quais caminhos iria tomar. Porém, todas as vezes Lily ignorava os seus conselhos e seguia seus próprios caminhos, e foi assim até que desistisse de ensinar alguma coisa e voltasse para o castelo da rainha demônio. Entretanto, ao contrário do que ele pensava, assim que ele chegou lá, em vez de descansar do trabalho, Stenya disse que a rainha estava convocando para reunião particular, o que era para ele muito perigoso, pois a rainha não conhecia somente por registro como novo assistente guarda real. E se ela descobrisse que esse assistente na verdade era o herói Léo, poderia destruir todo o castelo de raiva. E no outro dia, assim que ele chegou nos aposentos da rainha, ele bate na porta e ela logo abre, ao convidando para jantar a sós, e durante a conversa ela descobriu falar muito bem do seu esforço para manter a ordem no império. Porém, para retirar as formalidades, ela pede para que ele tire seu elmo para ver quem era o cara por trás daquela grande armadura. E uma tentativa de se safar, Léo disse que seria muita grosseria da sua parte tirar o elmo na sua frente. Mas não convencida com seu discurso, a rainha se aproxima dele, e antes que pudesse tirar o elmo, Léo consegue pelo menos mudar o formato do seu cabelo, passando-se quase despercebido enquanto conversavam, não tentando ao máximo aplicar os seus conhecimentos sobre gastronomia e estratégia de guerra para surpreender a rainha e enfim criar um elo de amizade com ela. E muito impressionada com a educação e gentileza de Léo, a rainha resolve entregar para ele um cargo fixo naquele império. E chegando à noite, a rainha demônio caminha junto com Léo, admirada pelo seu grande talento, com o mesmo muito confiante em que um dia ela aceitaria o herói Léo do seu lado para conquistar o mundo inteiro juntos. E se você gostou do resumo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado e até a próxima.